E a gente tem outros temas que estão em alta hoje e que são a proposta de anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado e o enterro da PEC da blindagem de deputados federais e senadores. Nessa terça-feira, senadores derrubaram de vez a chamada PEC da blindagem e a votação foi unânime, viu? Para não deixar passar de jeito nenhum. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse, inclusive, que a proposta está rejeitada e arquivada definitivamente. Quando a Comissão de Constituição e Justiça emite um parecer aprovado de forma unânime pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, esta é, do ponto de vista regimental, considerada rejeitada e arquivada definitivamente. Pois é, pelo menos nesse ano legislativo, que é o ano de metas e trabalhos do Senado, não dá mais para falar sobre essa ideia. Uma resposta às ruas. Lari, eu vi muito dessa forma, sabe? A ideia surgiu em Brasília, teve andamento, muito andamento, votação favorável, mas depois do domingo passado, pelo jeito, tá com essa expressão aí bem clara mesmo, enterrada. O povo foi às ruas, disse não e o pessoal de lá ouviu, né? Exatamente, André. De fato, começando aí, como você citou, pelas manifestações do último fim de semana, né? Isso chama muita atenção e é impossível não ter impacto, né? É impossível isso não chegar como um desdobramento no Congresso Nacional e a gente viu muito bem o que aconteceu lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado ontem. E aí, André, você citava ali que a rejeição, né, foi unânime. Isso é importante também por um ponto de vista regimental. Por quê? Caso essa rejeição não tivesse sido unânime, bastava um senador ter votado para que a PEC continuasse a tramitar no Senado, abriria uma brecha para que fosse apresentado um recurso para que a proposta pudesse ser levada para uma nova análise, né? O plenário teria que analisar de novo, na verdade de novo não, o plenário teria que analisar um recurso que poderia levar a uma nova avaliação dessa PEC da blindagem, né? Então, quando a gente fala que a rejeição foi unânime, isso é muito importante porque enterra de vez a possibilidade de que ela pudesse ser novamente analisada pelos senadores, né? E aí é importante a gente destacar, né, André, o quão enfático foi o voto do relator da proposta ontem lá na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Alessandro Vieira, ele que citava diversos pontos da Constituição, inclusive para mostrar, olha, o que se está prevendo aqui é inconstitucional e esse é o papel da CCJ, inclusive, né? É o colegiado que analisa ali se a proposta está de acordo com a Constituição e, portanto, pode continuar tramitando, seja no Senado, na Câmara, no Congresso como um todo, ou se não, né? Ou se ela é inconstitucional e não tem como avançar. Ontem, para além dessa análise da constitucionalidade que a gente chama também, houve aquela análise de mérito e a gente comentava, inclusive, um ponto muito, muito curioso, que foi o Alessandro Vieira citando em seu voto pela rejeição da proposta, citando ali, inclusive, Guimarães Rosa, né, Riobaldo, falando sobre a vida, como ela aperta e afrouxa, né, e dando parabéns ao presidente da CCJ, o Otto Alencar, que desde o início já estava, que se manifestou contrário à PEC da blindagem desde o início, e o Alessandro Vieira destacava ali essa coragem, portanto, de Otto Alencar. E aí, outro ponto também importante da gente chamar a atenção, para relembrar aqui para quem está nos acompanhando, né, André, é que quando Alessandro Vieira votou ontem pela rejeição da PEC, ele também, quando ele vota, ele destaca, olha, todas as emendas também rejeitadas. Por quê? A oposição, alguns integrantes da oposição tentavam salvar a PEC da blindagem, reduzindo o alcance dela, ou seja, dizendo assim, olha, para abrir uma ação penal contra os parlamentares, a PEC dizia, para abrir
abrir uma ação parlamentar, uma ação penal contra os parlamentares, vai ser necessária a autorização prévia do Congresso, em todos os casos. A oposição veio dizendo o seguinte: não, vamos fechar isso só para quando for relativo a crimes contra a honra, né? E isso poderia modificar o texto original e acabar dando uma sobrevida para a PEC, o que acabou não acontecendo, porque as emendas também foram rejeitadas quando o projeto, quando a proposta foi rejeitada. E aí não teve outro caminho, né, André? Foi o arquivamento dessa proposta arquivamento anunciado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E aí o que eu trago aqui para a nossa reflexão, para uma análise, é como fica a relação Senado e Câmara a partir de agora, né? A Câmara que aprovou em 2 turnos a PEC da blindagem, tudo muito rápido. A Câmara que, quando em um dia teve a previsão de votação secreta para abertura das ações penais, para aquela votação ali de autorização para abertura da ação penal contra parlamentar, chegou a retirar a possibilidade de voto secreto. No dia seguinte houve uma grande mobilização de vários parlamentares para a retomada desse voto secreto, conseguiram aprovar a PEC prevendo votação secreta nessa análise de abertura ou não de ação penal contra parlamentares. Mandou isso para o Senado, e aí o Senado não só rejeita, como rejeita por unanimidade e arquiva de vez. Então, acho que esse episódio de ontem do arquivamento da PEC da blindagem abre um novo capítulo, Câmara e Senado, que a gente vai precisar ficar muito atento para entender se de fato vai ser um motivo de atrito perene, ou seja, um atrito que vai causar um desgaste entre as duas casas, e isso possa de alguma forma prejudicar análises importantes ali dentro, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, ou se não, foi só um momento ali, uma divergência, mas que isso não vai contaminar os trabalhos. Vamos ver como que os presidentes das duas casas, tanto Davi Alcolumbre quanto Hugo Mota, vão levar essa divergência, digamos assim, em relação à PEC da blindagem de agora para frente, ou se isso vai prejudicar aí essa relação entre as duas casas, né, André? O que a gente espera é que eles levem com serenidade, tranquilidade, responsabilidade, que é o papel deles, né? São pessoas que estão lá nos representando, afinal de contas, representando cidadãos de todo o país. Agora, Lari, tem um outro clamor, né, popular, que também foi muito falado durante os protestos do último domingo, que é a chamada proposta da anistia, né, aos condenados do 8 de janeiro e, consequentemente, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que a condenação dele foi a 27 anos e 3 meses de prisão. Essa PEC ainda está gerando muitas discussões. O deputado Paulinho da Força disse à bancada do PT, inclusive na Câmara, que o projeto da anistia vai beneficiar, sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas colocou uma série de condições. Vamos ver na tela um trecho do que disse o relator, aí o Paulinho da Força. Olha aí, ó. Ele disse o seguinte: eu vou falar com o Hugo Mota ainda hoje para acertar o calendário da votação, mas acho que é possível votar na próxima terça-feira. Acho até que se não votar isso, não vai votar IR. Se a anistia não entrar na pauta, olha lá, se a anistia não entrar na pauta, a proposta de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 pode não ser votada, né? Repetindo o que disse o relator: acho até que se não votar isso, não vai votar IR. Olari, essa informação me soou quase que como uma ameaça, falada de uma forma ali muito leve, muito branda, mas se não votar isso aí, acho que IR também não vota. Ou seja, já está mandando recado ali, né? Isso dito depois de uma reunião com parlamentares da bancada do PT, né, André? Então, assim, a gente lembra que essa questão, a gente já fala isso aqui várias vezes, né, que esse é um dos projetos prioritários do governo, é aprovar a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E aí, quando ele joga com isso, ele joga com talvez a principal pauta da bancada governista atualmente, né? E Paulinho da Força, que está nessa sequência de reuniões com diversos partidos, que já
já tentou mudar o nome do PL da anistia para se tornar PL da dosimetria, né, no sentido de buscar ali uma redução das penas. Num primeiro momento, quando ele foi indicado como relator do texto, teve aquela reunião com Michel Temer, com Aécio Neves, muito se falou se ele teria essa capacidade, que ele teria, na verdade, essa capacidade de negociação e articulação com as diferentes bancadas, etc. e tal. Mas, na prática, o que a gente está vendo é que o diálogo tá difícil, né? Chegar e tentar chegar num consenso para dizer não é uma anistia, é só uma redução de penas, isso não tá sendo um consenso, né? Muita divergência está sendo criada e basta citar como exemplo o resultado, né, dessa reunião com o PT ontem. O resultado da reunião com o PT ontem é essa frase do Paulinho da Força, como você disse, com essa coisa aí dizendo, mas então, se não votar anistia, não deve votar também isenção do IR, ou seja, como que fica essa negociação no Congresso, né? Como que ficam, então, portanto, essas pautas que de fato vão mexer com o dia a dia das pessoas, se a gente pegar por esse viés da questão do imposto de renda. Então, André, acho que o caminho aí para esse diálogo, para essa negociação, ainda é longo. Eu não sei se a gente vai ter um desdobramento assim, já no início da semana que vem, para a gente cravar uma possível votação, porque, ao que tudo indica, de fato, assim, o que a gente tem percebido dessas últimas reuniões do Paulinho da Força com os partidos e representantes é que a coisa tá difícil. E se a gente pega a ala mais bolsonarista do PL mesmo, eles rejeitam a questão de apenas reduzir penas, né? Eles querem anistia ampla, geral e restrita, ou seja, os dois extremos rechaçando essa questão dessa proposta do Paulinho da Força. Então, acho que a gente ainda vai falar um bocado aqui no Primeira Análise sobre as negociações e as articulações em torno desse texto, André.